O capítulo 20 do livro de Josué vai falar sobre a importância das cidades de refúgio. Eu não poderia deixar de citar a graça de Deus sendo derramada sobre pessoas, famílias e uma comunidade em geral. Essas cidades de refúgio foram separadas para oferecer asilo às pessoas que matassem alguém acidentalmente. Era preciso fazer distinção entre homicídio doloso, que é o intencional, e culposo, não intencional. Era costume vingar o sangue da vítima, prática que com frequência causava longos conflitos entre familiares. Veja bem o que o texto vai dizer em Josué capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou o seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então poderá voltar para a sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Escolham as cidades de refúgio. A noção de asilo político pode ter se originado deste misericordioso preceito judaico. De início eram 3 cidades, mas conforme o povo foi se instalando na terra prometida, o número subiu para 6, sendo 3 de cada lado do rio Jordão. Todas elas também eram cidades entregues aos levitas. A escolha levou em consideração a facilidade de acesso a quem precisasse de refúgio por ter matado uma pessoa sem a intenção de fazê-lo. Mesmo nesses casos, o vingador de sangue, em geral, um parente próximo da vítima, tinha a atribuição de cumprir o olho por olho, dente por dente, e partir em busca do assassino. Repare como Deus, com esse recurso, procura preservar o exercício da justiça, mas impedir que ele alimente um círculo de vingança. Quero ainda ressaltar que, com 3 cidades de um lado do Jordão e 3 do outro, ninguém ficava mais do que 2 dias de viagem de uma delas. A misericórdia e a graça de Deus eram acessíveis a qualquer um na hora da crise. Ao chegar na cidade, o assassino deveria explicar aos anciãos o que tinha acontecido. Se ele fosse declarado culpado, seria morto. Mas se fosse considerado inocente, ficaria abrigado ali até a morte do sumo sacerdote, quando então poderia retornar à sua terra. A noção de misericórdia permeia essa ordem. Posteriormente, após a construção dos santuários e do templo, pessoas em perigo às vezes procuravam se refugiar junto ao altar. Quero ainda ressaltar aqui da Bíblia de Estudo Conselheira, ele vai dizer aqui: temos um belo exemplo do amor do nosso Deus na construção de um mundo menos injusto e menos
embrutecido. Que rica possibilidade de restauração e transformação pessoal Deus ofereceu aos fugitivos de vinganças. Podemos até pensar que este seria o primórdio da justiça restaurativa que está sendo construída na América, inclusive no Brasil. Ela acontece por meio de círculos restaurativos construídos nos contextos onde houve dolo e violação de direitos. Nestes círculos que se formam tanto nos espaços jurídicos quanto em escolas e associações de moradores, a vítima e o agressor são convidados a dialogar, a buscar um espaço de reparação que não passe pela aplicação de penas, mas pela tomada de consciência do erro. Não é essa a proposta das cidades de fugitivos? Nelas, segundo o desejo de Deus, poderiam ficar em segurança e ser julgados com serenidade aqueles que, de uma maneira ou outra, haviam cometido um crime sem ódio ou intenção de cometê-lo. Caso fossem absolvidas, essas pessoas poderiam viver ali livremente, não como prisioneiras. Eu fiz questão de fazer um áudio sobre as cidades de refúgio, exatamente porque nós temos aqui a misericórdia e a graça de Deus sendo derramadas a qualquer pessoa que passasse por uma situação dessa, com toda a generosidade, com toda graça e misericórdia do nosso Deus. E nós precisamos, então, manter essas cidades de refúgios, nossas igrejas, a dinâmica do Evangelho, o perdão coletivo e pessoal, para que o mundo possa ter uma chance de receber compaixão e graça do nosso Deus, da igreja e da comunidade em geral. Que Deus nos ajude. É uma reflexão muito valiosa, muito preciosa. Espero que possa ajudar de alguma forma. Amém.